dia 18 da nossa live de 21 dias. Faltam apenas 3 dias para a gente finalizar essa jornada e eu espero que vocês tenham alcançado vários resultados no caminho dessa jornada e fiquem tranquilos, porque depois da jornada os resultados continuam vindo, não para mais, tá? Uma mente expandida nunca volta ao seu tamanho original. Albert Einstein. Desde o começo da primeira live, quando a gente começou na primeira live, a gente já falou para vocês que existem traços de caracteres nas pessoas. E esses traços são formados desde o momento da fecundação até os 5 anos de idade. Eles vão se formando desde o ato da concepção até os 5 anos de idade. Então é um processo para a gente falar o processo científico, só para vocês terem um embasamento, porque isso não é de extrema importância para vocês. Mas é um processo de mielinização que acontece na coluna cervical. Aliás, começa na coluna cervical e vai até o final da lombar. E cada fase desse processo de mielinização, existem esses traços de caracteres. São 5 traços de caracteres. E todos nós temos os 5 traços, tá? Todos nós temos os 5. Só o que acontece? Através da análise corporal, que é o que a gente faz, a gente consegue medir o quanto desse traço você tem na sua vida e o quanto esse traço impacta em você. Por quê? Porque dentro desses traços existem as dores que a gente chama de dores existenciais. Então essas dores, elas vão nos acompanhar por toda a vida. A gente não tira essa dor da gente. Diferente de quando a gente fala de uma dor circunstancial, que aconteceu por uma circunstância. Exemplo, eu tive que me mudar de cidade, tô perdida, tô me sentindo abandonada, rejeitada, enfim. Isso é uma dor circunstancial, por causa de uma circunstância que aconteceu na minha vida. Eu mudei de cidade e me senti assim. Eu perdi o emprego, tô me sentindo sem valor, insatisfeita. É uma dor circunstancial. Por quê? Porque aconteceu uma circunstância e aí você teve essa dor. Diferente da dor existencial. O que a gente faz? Quando a gente descobre qual é a nossa dor existencial, a gente consegue assumir a consciência disso e começar a entendê-la e ir moldando para que ela não atrapalhe a gente. Então a gente começa a entender por que a gente tem os comportamentos que tem. E vou falar o nome dos 5 traços, porém não se assustem, não é uma doença, não é um transtorno psicológico, nem nada disso. São apenas nomes que os autores deram para os traços por uma questão científica, tá bem? Essa teoria começou com Freud, Reich e Lowen. Foram as 3 pessoas que desenvolveram essa teoria do corpo explica, dos traços de caracteres, na verdade, e o corpo explica atualmente faz a maior detenção disso hoje e criou uma metodologia que é a metodologia que a gente aplica de análise corporal. Então, os 5 traços quais são? O esquizoide, o oral, psicopata, rígido e masoquista. Então, esses são os 5 traços de caracteres. E cada um deles está vinculado a uma fase nossa, desde a concepção até os 5 anos de idade. Então, cada traço desse vai ter uma dor, né, Lê? Sim, cada traço tem uma dor. Do esquizoide, a dor do esquizoide é o medo da rejeição. Ele tem medo de ser rejeitado. Então, o que ele faz? Ele evita incomodar, porque ele acredita que quanto menos ele incomodar as pessoas, menos ele aparecer, menos ele vai chatear alguém, ele vai atrapalhar a vida de alguém. Então, é por isso que ele vive numa caverninha lá. Geralmente, os esquizoides gostam muito de trabalhar em computador, geralmente são programadores, astronautas, mais o perfil dessas pessoas que gostam de ficar quietinho no canto dela.
São pessoas extremamente criativas e vivem num mundo paralelo. Elas, fisicamente, como a gente está falando que os traços estão no corpo, fisicamente é aquela pessoa que geralmente é bem magrelinha, que tem a estrutura do corpo bem saltada, por exemplo, o cotovelo, o ombro, você vê os ossinhos no ombro, você vê que a cabeça às vezes é meio sem formato, às vezes uma cabeça alongada, meia torta, ou tem a cabeça muito grande em cima, a testa bem ressaltada, os olhos bem esbugalhados. Então, geralmente, essas pessoas, elas andam com a coluna meia curvada, né? Isso acontece, a gente consegue perceber bastante esquizoidia, às vezes, em adolescentes que querem ficar trancado o tempo todo no quarto, que vivem o tempo todo jogando videogame, que adoram jogar RPG, que são jogos lúdicos. Então, são pessoas que elas vivem dentro da cabeça delas, elas não gostam de contato físico. Então, se, por exemplo, você tem um filho que tem desse traço muito alto, o que acontece? Não é uma criança que vai ser amorosa, assim, que gosta de ficar abraçando, que gosta de ficar beijando. Eles pensam extremamente com a cabeça, eles não têm tanta emoção, eles são mais racionais do que emocionais. Então, se eu falar para uma criança que tem esse traço muito alto, olha, a mamãe te ama, ele vai falar assim, tá bom. E aí a mãe vai falar o quê? De repente, se a mãe não tem o mesmo traço que ele, a mãe vai falar, meu filho não me ama, ele não me liga, porque ele não tem sentimentos. E não é isso, gente, é o traço dele. Esses dias eu fiz uma análise de uma mocinha, de uma adolescente que ela tem 13 anos e a reclamação da família era, ela é muito insensível, ela só fica trancada no quarto, ela não tem coração. E aí, quando eles falaram isso pra mim, eu já tinha na minha cabeça qual era o traço, eu já imaginava qual fosse. E aí, quando eu fiz a análise dela, realmente eu constatei, ela tinha muito desse traço e muito de outros traços que eu vou mostrar mais pra frente. E aí, o que acontece? Ela tem os traços dela extremamente racionais, que a gente chama de traços frios. E aí, o que acontece? Ela não tem aquela sensibilidade, por exemplo, como eu que choro à toa, que estava chorando só de ver o YouTube lá bombando e já tô aqui chorando. Ela não é emoção, ela é razão. Então não é que ela não sinta, que ela não goste das pessoas. Ela gosta, mas ela gosta de um jeito diferente. Ela gosta de um jeito que ela consiga racionalizar e não sentir. Entendem? Por isso que é importante a gente saber disso. Por quê? Porque a gente começa a entender como o outro funciona. Porque senão a gente começa a acreditar que todo mundo tem que ser igual a gente. E quando a gente acha alguém diferente, a gente acha que a pessoa tá errada. A gente não acha que é a gente que tá errado. A gente julga pelo nosso mapa e não pelo mapa que a pessoa tem. Então, esse é o primeiro traço que é formado já ainda dentro da barriga da mãe, né, Lê? Sim. E aí, olha a Kirinha querendo participar. Kirinha tá louca hoje. E aí, o que acontece? São pessoas extremamente criativas, gostam muito de criar. E assim, são extremamente quietas na delas. E às vezes você vai estar conversando com ela, que ao contrário de alguns traços, ela pode sair, você pode continuar falando, ela pode virar as costas e sair andando, mas ela tá ouvindo. Ela tá prestando atenção. E geralmente ela fala, putz, nem ligou pra mim. Mas tá prestando muita atenção, mas é que ela não precisa ela do contato assim, visual, ela funciona. racionaliza através do ouvido só. E aí, tudo isso tem, lógico, tem assim, várias vertentes. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho como cada traço mente pra você. Por que a gente quer falar isso? Porque quando você vai comprar alguma coisa e alguém te empurra um negócio, que a gente estava assistindo um vídeo, esses dias de uma mulher, ela entrou na livraria que ela queria um livro, e aí o livro não tinha, e a mulher que atendeu ela acabou empurrando 3 livros que ela nem sabia que existia. Então que ela nem queria comprar, mas saiu com os livros de lá. Então, vocês vão entender por que esses traços conseguem fazer isso com a gente. Tenho certeza que você aí, algum dia entrou em algum lugar,
numa sapataria, numa loja de calçados, sapataria é bem velha, né? Numa loja de calçados, de eletrônico, R$1,99, em alguma loja de roupa, e saiu com alguma roupa, algum objeto dessa loja que você nem queria, mas que o vendedor convenceu que você precisava dele. E você levou até hoje e não usou. Tenho certeza que todo mundo já fez isso na vida. Esse vendedor não era esquizoide. Não. Não era. Porque, só pra vocês terem ideia de quem pode ser esquizoide, pra gente falar personalidades conhecidas, o Stephen Hawking, ele era muito esquizoide, que ele já faleceu. Como chama o rapaz do The Big Bang Theory? A minha sobrinha tá aí, a Larissa deve conhecer do Big Bang Theory, que tem os personagens, tem um que é super nerd, que é super inteligente, mais importante deles, que é o principal dessa série. O Sheldon, isso mesmo, Larissa, o Sheldon, ele tem o olho bem esbugalhado, ele é super nerd, e o que acontece? Ele é bem esquizoide. Tem vários artistas que são, inclusive artistas, eles são esquizoides, tá? Então, quando a gente fala assim, o esquizoide tem essas características, às vezes a pessoa fala assim, então o esquizoide não pode ser outra coisa, né? Tipo, ele não pode ser vendedor? Ele até pode, mas se o traço dele, o pico dele for muito alto nesse traço, ele vai sofrer muito, ele vai ter muita dificuldade, porque ele vai ter que ficar o tempo todo conversando com as pessoas, e ele não gosta dessa interação. Por isso que às vezes a pessoa não se dá bem na profissão, ela faz aquilo por fazer. Por quê? Porque ela não consegue entender. E aí se chega um cliente que tem um traço, por exemplo, igual o meu, que adora falar, que adora sentir, que é tudo emoção, não vai ter a conexão. Eu não vou conseguir comprar porque ele não vai me atender bem, e ele não vai conseguir me atender porque eu vou querer falar mais do que ele gosta, que eu fale. E aí, então, voltando, o que o esquizoide faz quando ele mente? Ele é uma pessoa sagaz e ele é criativo. E o que ele vai fazer? Ele vai montar um mundo dentro da cabeça dele. E ele vai criar uma história com começo, meio e fim que vai te convencer. Mesmo que essa história nunca tenha acontecido. Então, geralmente, um esquizoide, se ele criar uma novela, um filme, vai estourar no norte, como a gente fala. Eles são bem lúdicos. Então, ele vai inventar. Se ele for mentir, é aquela pessoa que fala assim, tá contando uma história, daqui a pouco, acho que eu vou mentir. Pum, e vai embora. Consegue inventar, criar uma história perfeita. Depois, oral. Esse traço eu tenho que falar. Quem será que é oral? Oral geralmente são as pessoas que adoram conversar, que adoram falar, só que não é só falar, gente, adora sentir, tudo sente, tudo é emoção, tudo é vibração, a gente sente no corpo, a gente sente na alma, tudo, por exemplo, uma cor, não é uma cor, quando eu falar assim, por exemplo, é um azul, mas é um azul cor de céu, sabe? Azul ou tipo branco algodão, quando eu sempre vou falar alguma coisa dando um exemplo de sensação. Por quê? Porque os orais, eles sentem. Então, a dor do oral qual é? É a dor do abandono. Esse traço acontece na época da amamentação, e aí a gente tem essa dor existencial, que é a dor do abandono. Então, na tentativa de não ser abandonado, o oral é sempre aquela pessoa assim que tem bochechinha mais gordinha, que o sorriso abre bem, que mostra todos os dentes. Então, a gente acaba se doando mais para as pessoas. Pra quê? Pra que as pessoas nos vejam e não nos abandonem. Então é aquela pessoa que você tem vontade de abraçar, de apertar, que você fala, nossa, como ela é simpática, olha como ela fala bem. Um exemplo clássico de oralidade, além de mim, é o Jô Soares. O Jô Soares é aquela pessoa gordinha, fofinha, redondinha, que fala assim, nossa, como ele é meigo. E os orais adoram tocar, então pode lembrar do Jô Soares, né? Que quando ele fazia programa, as pessoas, ele sempre colocava o braço, a mão assim no braço das pessoas para falar, é verdade, não sei o quê, porque ele precisa ter essa interação. Então, diferente do esquizoide, que é muito racional, o oral é muito coração, muita emoção, muito sentimento.
Então, o que que acontece? A pessoa, por exemplo, que vai conversar com o oral, ela precisa olhar no olho do oral. Se eu estiver falando com alguém e a pessoa não estiver olhando no meu olho, é como se a pessoa não estivesse me dando atenção. Diferente do esquizoide, que tipo, ele não vai ficar olhando. Então, se as pessoas não me olham no olho, é como se não tivesse uma conexão. Por quê? Porque eu tenho que me conectar com as pessoas. Eu tenho que olhar no olho. O olho do oral, geralmente, é um olhinho mais pequenininho. Você vê que é um olhinho, tipo que é o olhinho de cachorro caído da mudança, ou do gato do Shrek, que faz aquele olhinho que enche de lágrima. É o oral. O oral nasceu para ser pidão, para falar, olha, estou aqui. Então é uma pessoa mais meiga, faz isso pra mim, mais cativante. Ela sempre vai convencer as pessoas justamente por causa dessa persuasão. Então os orais, eles são bons em quê? Eles são bons em vender, por exemplo. Por quê? Porque eles gostam de falar, eles vão fazer a pessoa entrar no clima, vão te vender coisas que você nem precisa comprar. E aí, a oralidade traz isso. Então, a oralidade, ela é muito sentimento. Outra coisa importante que a gente não falou do esquizoide é em relação à execução. O esquizoide, ele não é um traço que é executor em si. Ele é muito bom de criar, de pensar, mas ele não é bom de colocar em prática. O oral, ele faz, mas ele dá uma enrolada. Por quê? Porque ele pensa muito, ele sente muito. E o oral é assim, ó, é de 0 a 100, passou umas 50, 100 emoção, tudo no mesmo minuto. É assim, ó, eu acordei bem, daqui 10 minutos eu posso estar do avesso e daqui 5 minutos eu já voltei de novo e tá tudo certo. Então a oralidade tem esses picos. Por isso que quando a pessoa é muito instável no humor, pode ser que ela esteja com a oralidade dela muito alta. Por quê? Porque a gente é muito sentimento e a gente sempre sente como se tivesse um vazio por dentro que nunca se preenche. Então a gente fica sempre na busca de preencher esse vazio existencial, essa dor existencial do abandono. E aí a oralidade tem que tomar cuidado com o quê? Porque ela pode buscar preencher essa dor aonde? Na comida. Por isso que os orais são mais cheinhos. Ou ela pode buscar preenchimento dessa dor num excesso de compra, num excesso de bebida. E além do oral, às vezes, ser fofinho, tem o oral inverso, que é o oral da falta, que são pessoas magras, mas que também gostam de falar, de se comunicar. Geralmente, quem é oral da falta, no meio do peito, assim, tem como se fosse um buraco, bem no meio do peito, assim, a gente chega a ver o buraco assim, por quê? Porque afundou. Então, ele é uma pessoa extremamente comunicativa, sorriso mais largo, olhinho pidão, só que ele não vai ter as formas tão arredondadas, não vai ter uma bochecha às vezes tão protuberante, não vai ser o fofinho, porque ele é mais magrinho, mas é o oral da falta que a gente fala. E quando oralmente, quando é assim, não precisa nem mentir para fazer isso. A gente faz isso normalmente. O oral, quando ele quer mentir, ele exagera nos fatos. Por exemplo, caiu uma pedra aqui. Nossa, você precisa ver a pedra que caiu. Era desse tamanho assim. Matou umas 10 pessoas. Umas 10. Então ele joga lá em cima, ele exagera. Ou, aquela pessoa, você precisa ver como aquela pessoa falou comigo. Às vezes a pessoa falou assim, tá bom, você precisa ver como aquela pessoa falou comigo. Nossa, me humilhou. Não fala assim comigo, vai falar. Não fala assim comigo. É isso que eles fazem. São mega exagerados. Exagero faz parte do oral. Então, geralmente, o oral é o traço que menos mente. Ele exagera. O oral, assim, geralmente ele não sabe mentir porque ele é muito verdadeiro, né? Tipo, ele é muita emoção. Então, se ele tiver que falar alguma coisa, ele sempre vai ser dramático. Olha lá, a Larissa tirando sarro porque a gente é dramática, né? A Janaína também falou que concorda lá, que me incomoda se não olha no olho. É exatamente isso, porque é como se não tivesse uma conexão. Então, outro exemplo, se você casa com uma pessoa que tem um outro traço que não é a oralidade, e quando vocês estão discutindo, a pessoa não te olha no olho, vai fechar o tempo mais ainda. Por quê? Porque é como se o marido não estivesse dando atenção para a esposa.
Briga comigo, eu quero brigar. Olha pra mim quando eu falo pra você. Ou quando a gente tem filho e o filho da gente não tem oralidade, que, por exemplo, é o caso aqui em casa, meu filho tem oralidade baixíssima. Então, às vezes o que acontece? Antes de eu saber disso, quando eu ia conversar com ele, eu falava pra ele, ó, pra você ver, ele tá no modo dele de traço, ele ativou o modo traço dele, ele tá passando aqui. Mas assim, ele tem a oralidade muito baixa. Quando eu ia chamar a atenção dele, que eu falo pra ele? Olha pra mim quando eu falo com você, você não tá prestando atenção no que eu falo. Mas por quê? Porque ele tem outro traço, ele tem a esquizoidia, que a gente já falou, mas ele tem outros 2 traços também que são muito racionais. Então ele não é muita emoção. Ele é mais razão do que mais racional do que emoção. Então, eu choro à toa, ele raras vezes vai chorar, raras vezes você vai ver ele se sentindo, entendendo uma emoção que outra pessoa tem. E não é porque ele não gosta, é porque ele funciona de uma maneira diferente. Olha lá, sou muito dramático, meu Deus. Muito eu, incrível. Fica tranquila, Larissa, que tu tem outro traço ainda. Então, isso é o oral. E o terceiro traço é o traço da psicopatia, que é o psicopata. Gente, não tem nada a ver com psicopata social, tá? O psicopata, a dor existencial dele é a dor da manipulação. É um traço que odeia ser manipulado. Se ele perceber que alguém quer manipulá-lo, vai fechar o tempo. Então, é um traço que nunca gosta de dever favor para ninguém. Ele prefere que as pessoas devam favores para ele, mas não ele dever para a pessoa. Então, ele sempre vai estar vendo oportunidades, negócio, ele sempre vai estar negociando. O psicopata, ele não tem tantos traços físicos. O traço do psicopata, ele é meio camaleão, ele fica escondido. Mas a gente consegue pegar ele na sensação. Ontem, quem viu o Stories, eu coloquei uma foto no Stories minha, que eu coloquei um balãozinho de pensamento no Lê, falando assim, o que esse olhar está pensando? Né? Que era um olhar, quando a gente olha de canto de olho assim, ó, que a gente olha, tipo, querendo olhar assim de canto de olho, ou quando a gente puxa a boca assim, ó, que a gente faz, tipo assim, ó, que a boca puxa, pode ver que a boca puxa só de um lado. Por quê? Porque isso é psicopatia. Então, a minha não é tão alta, é meu quarto traço. Então, a minha é baixa. O meu esquizoide é o quinto, eu quase não tenho esquizoidia, bem pouquinho. A psicopatia é o quarto e a oralidade é o primeiro. Depois tem outros 2 ainda que são bem grandes. O Lê tem oralidade, mas o dele tá em segundo, por isso que ele fala menos. O outro traço dele é maior. E quando tem um oral que tem mais traço de oral, aí não consigo falar isso. Não fala, exatamente. E aí o psicopata, essa dor dele de ser manipulado, existe por quê? Porque ele tem medo de ser passado para trás. Então, o que ele vai fazer? Se você conhece alguma pessoa que sempre, tipo assim, não te deve favor, ele prefere que você dê o favor para ele, esse tem um traço de psicopata. E ele não faz nada sem esperar algo em troca. Por exemplo, eu ajudei você. Um dia, ele não vai falar isso, mas um dia ele vai cobrar. Pode ter certeza que ele vai cobrar. E assim, o psicopata é o vendedor. Se a pessoa tiver traços de psicopatia com oralidade, então, ele vende areia no deserto. Ele regaça. Aí ninguém segura ele, né? O psicopata, ele é extremamente negociador. Então, o psicopata geralmente são pessoas de liderança, o psicopata, ele é interpretado às vezes com uma sensação de agressividade. Por quê? Porque ele vai pra cima. E a gente falou, né? O esquizoide, ele não é tanto executor, o oral é mais ou menos, porque o oral fica muito tempo pensando, ele até faz, mas ele pensa, sente muito, então ele acaba procrastinando. O psicopata, ele não é bom executor, mas ele sabe mandar os outros fazer. Então é aquela pessoa que chega já falando, você faz isso, fulano faz aquilo, o outro faz isso aqui, e ele vai coordenando toda a situação ali, monitorando, para ele poder ter domínio. Então a questão do psicopata ele quer ter domínio da situação, ele quer entender tudo e tá olhando tudo.
E aí, como que o psicopata mente? O psicopata, ele é bom de lábio. Ele vai alterar os fatos. Por exemplo, ele caiu de bicicleta. Ah, eu tava andando de bicicleta e aí eu olhei uma mulher bonita e caí. Não, ele vai falar assim, eu tava andando de bicicleta e aí tinha uma pedra desse tamanho. Na hora que eu bati na pedra, eu caí e aí vieram me ajudar, mas eu não vi nada. Ele vai manipular os fatos. Ele vai contornar de uma forma como se tivesse acontecido aquilo. E ele é tão bom nisso que geralmente, veja bem, geralmente ele próprio acredita na mentira. Ele é muito bom. O psicopata ele é um traço ótimo, porém ele precisa entender como ele funciona e quando você conhecer alguém que tem esse traço, qual que é o esquema de conviver com esse traço? É você sempre negociar e deixar claro para ele as regras do jogo. Sim. Porque daí você não tem problema. Então você fala, olha, eu estou pedindo isso por causa disso, disso, disso. Você pode fazer, eu faço isso, isso e isso. Então vocês combinam e aí, ok, vamos pra cima. Agora, se você não deixar claro e ele sentir que você tá levando vantagem, aí o jogo vai inverter. Uma hora ele vai fazer o jogo inverter. Que foi o que aconteceu com a gente, o dia que a gente foi analisar, o cara falou que gostava. Ah, eu adoro negociar. E a gente respondeu junto. A gente sabe. Por quê? Porque só de olhar, lógico, a gente consegue olhar no rosto, eu consigo já falar como você funciona superficialmente. Mas para fazer uma análise completa, a gente precisa olhar o corpo todo. É dividido entre cabeça, olhos, boca, tronco, quadril e pernas. Cabeça, ombro, joelho e pé. Mais ou menos isso. Um exemplo de psicopata é o Faustão. Vocês podem ver que o Faustão é grande em cima e aí ele desce fazendo como se fosse um triângulo invertido. Então, formas triangulares são relacionadas ao traço de psicopatia. Enquanto o esquizoide é muito magrinho, o oral é bem redondinho, o psicopata tem formas triangulares. Tá? Então, esse é o traço de psicopatia. A Larissa falou do Ricardo. O Ricardo é muito mesmo, ele tem muito traço de psicopatia, porque ele é muito bom vendedor, ele fala muito, ele é muito articulado, é aquela pessoa que sempre fala com os braços, que sempre tem que estar maior, então ela sempre põe a mão na cintura, ou ela sempre para com a perna mais aberta, justamente porque para dar a sensação de que ela é maior, de que ela tá tomando conta da situação. Então, isso é um traço de psicopatia. Mas não no sentido ruim da palavra, tá, gente? Não vincule. A gente fala, às vezes brinca, dá risada, fala, é um psicopatinho e tal, mas não é no sentido ruim da palavra. É só um nome mesmo que eles deram. Ele sempre engana quando fala que tá chegando e não tá. Tô saindo agora. Nem tô deitado ainda. Exatamente. E agora um traço muito quarto bom. Traço, que esse eu vou deixar ele falar. Que é o masoquista. O masoquista, ele tem medo da humilhação, ele tem medo de ser humilhado. Então, ele não vai... deixa eu só limpar o meu troncisco. Ele não vai nunca dar um passo maior que a perna dele. Ele vai caminhar devagarzinho, porque para ter certeza do que está acontecendo. Ele não aceita errar. Ele é extremamente metódico, gosta de seguir regras, geralmente... gosta de trabalhar com rotinas, não gosta que nada saia fora do seu padrão. Por exemplo, ele tá, eu tô digitando aqui, chega outra pessoa, faz esse texto para mim agora. Acabou o dia dele. Essa é a dor existencial dele. Ele não gosta de não aceita ser humilhado. Então ele não erra. Ele tenta não errar. E é um traço que carrega tudo, tenta carregar o mundo nas costas. Se você falar um monte de coisa para ele não vai responder. Normalmente não vai responder, mas ele vai guardar aquilo. Se um dia ele explodir, porque ele é uma panela de pressão pronta a explodir, se um dia ele explodir, ele vai jogar na sua cara aquilo que você falou para ele há 5 anos atrás, que você nem lembra mais que falou, mas que ele guardou. Ele nunca esquece. Ele tem memória de elefante. Essa é a dor existencial dele.
Quer falar alguma coisa, Pri, sobre esse traço maravilhoso? Quero. Os masoquistas, como os orais, eles também sentem, então eles também são emocionais. Eles não são tão racionais, eles são emoção. Por isso eles guardam muita coisa, por isso eles são como uma panela de pressão, de guardar esses sentimentos, de carregar o peso do mundo nas costas. A característica básica de masoquista é quando você olha e vê a pessoa assim mais quadradinha, quando você vê que a pessoa tem uma pele até como se fosse mais firme, como se você visse o corpo dela preparado para bater mesmo, né? Então são fortes. Um exemplo de masoquista, além do Lê, é a Dilma. A Dilma, vocês podem ver que ela tem um corpo bem quadrado. As fotos dela, o corpo sai bem quadrado, o rosto bem quadrado. Então a gente consegue ir identificando e, por exemplo, quando a gente fala que o rosto é quadrado, não é o rosto inteiro masoquista. Num rosto, por exemplo, o meu rosto tem vários traços em vários locais. Então eu tenho esquizoidia aqui na lateral da testa, eu tenho esquizoidia no olho, oralidade, a minha boca tem outros, tem oralidade, tem rigidez, psicopatia. Então a gente tem os 5 traços às vezes numa fase do rosto, tá? Então esses são os masoquistas, que são pessoas que carregam o peso do mundo nas costas. E o masoquista é muito bom executor. O que você pedir para ele fazer, ele vai fazer. Só que não rápido, vai fazer no tempo dele. Então eles não têm tanta agilidade. Eles são executores, mas uma coisa de cada vez. Se o masoquista tiver que trabalhar num lugar que tem que falar assim, ó, faz isso, agora faz isso, agora faz isso, aquilo outro, agora pega isso. Essa rapidez assim de time, de trocar as coisas muito rápido, ele não acompanha. Ele pode acompanhar? Pode. Só que ele vai ter que se treinar muito para poder entrar nessa rotina, porque não faz parte da vida dele. Então o masoquista sempre vai ter método, sempre vai ter rotina, ele gosta das coisas organizadas, categorizadas, é o que faz planilha, é o que faz checklist, é o que quando sai para viajar faz o roteiro inteiro da viagem. Esse é meu terceiro traço. O Lê tem ele como primeiro, eu tenho ele como terceiro. E eu sou muito metódica. Então eu falava, quando eu comecei a estudar, eu falava, mas não é possível, gente. Eu sou muito organizada. Tudo tem que ter checklist. Eu falava assim, eu tenho que ter isso também. E aí... é o oral falando, tem que ter, é meu. É o oral falando. Aí, quando eu fiz a análise, é o meu terceiro traço. Ah lá, a Larissa também tem. Larissa. Calma. Ah, mas a Larissa tem. Todos têm, E como chama? Um exemplo é o nosso cabeleireiro hoje. Ah, isso é muito divertido. Quando a gente aprende, a gente ri sozinho. Pode contar. Vou contar. Eles foram hoje no barbeiro, e aí foi o Alexandre, nosso filho, e o Alessandro. Quando chegou lá, o Alexandre tem outro traço que eu não cheguei nele ainda. E o traço do Alexandre, gosta de falar, ele tem psicopatia, é o segundo traço dele, bem alto de psicopatia. E aí ele sempre tá articulando e tudo mais. E aí ele sentou pra cortar o cabelo, ficou conversando com o barbeiro e tal, lá. E o barbeiro é masoquista, muito masoquista com oral. Por isso que eu escolhi ele. Porque o masoquista não fica falando dos sentimentos, ele guarda pra ele. É diferente do oral que quer falar, que sente, que pensa, que tudo que tem que falar pra fora. O masoquista ele não fala, ele só fala se ele confiar em alguém. E aí sentou o Alessandro pra cortar o cabelo e o Alexandre ficou comigo sentado lá de fora. Aí eu olhei e falei assim pro Alexandre, Alexandre, olha a cena, 2 masoquistas juntos. O Alessandro sentado na cadeira e o barbeiro cortando o cabelo dele, os dois em silêncio. Profundo. Eu falei, tinha que tirar uma foto disso pra gente ver, porque era muito engraçado como que tinha mudado. Quando o Alexandre sentou, o barbeiro conversou, entrou e tal, usou a oralidade dele ali. Agora quando entrou outro, agora quando entrou o masoquista, e aí ficou os 2 masoquistas com o primeiro traço alto, aí tipo, eles só falaram assim, corta assim, assim, assado. E entrou no modo masoquista, tipo, fechou, como se fosse uma ostra. Então, outra coisa legal, o masoquista quando ri, ele não mostra muitos dentes. É retinho. É retinho e é travadinho, assim, ó. E a Pri, no começo, antes da gente saber isso, ia brigar comigo, ri. Eu falei, caramba, eu tô rindo.
Não tava bom o meu sorriso. Caramba, É diferente o seu no meu, que me mostra traumatizou, eu acho. até o fundo da boca. Olha lá. Mas até hoje eu tenho que falar, ri. E aí, a gente testou, quando a gente veio pra cá, a gente testou vários barbeiros. Aí o dia que eu vi esse, eu passei na rua que eu fui comprar carne. Tem uns caras que fazem umas carnes assadas próximo. Aí fui, na hora que eu passei eu vi o cara, eu falei, caramba, o cara é muito masoquista, eu vim cortar o cabelo nesse cara. Porque eu gosto de sentar na cadeira do cabeleireiro, eu não gosto que o cara fique perguntando da minha vida, meu gato, meu cachorro, eu quero que ele corte. Se fosse pra conversar com alguém, eu ia procurar um oral. Então, eu gosto de sentar e cortar o cabelo. Aí fui, cortei o primeiro dia, daí eu voltei e falei, Lê, achei o cabeleireiro dos meus sonhos. O barbeiro é masoquista. Eu falei, puta, eu tenho que ir nele também. E aí o Lê foi e gostou. Então agora é o nosso barbeiro. Mas é porque, além dele não conversar, se eu não conversar com ele, ele não conversa, ele é metódico. Então ele vai... Cara, ele demorou quanto tempo pra cortar nosso cabelo? Acho que do Alexandre, que é pra passar a máquina no zero, praticamente, ele ficou acho que uns 40 minutos cortando o cabelo. E aí ele vai, tipo, ele vai fazer o pezinho, vai... Depois, nossa, assim, não tem o que reclamar. É um dinheiro muito bem pago. Então, quando vocês, mulheres, forem fazer unha, dá uma olhada. Se a mulher é mais quadradinha e tal, o ombro dela, assim, um pouquinho mais larguinho, que ela vai fazer sua unha perfeitamente. Não vai ficar conversando, não sei que você queira conversar, mas não vai conversar muito. Para as partes mais metódicas, e assim... bem seguidinhas, são perfeitos. Aí eu acertei. Depois que eles criam intimidade, aí eles se abrem mais. Mas até criar essa intimidade, não se abre, tá? Diferente do oral, que ele chega em qualquer lugar e fica falando com as paredes até. Se não tiver ninguém pra falar, ele fica doente. Então, o masoquista, ele gosta de caverna, isso a gente também não falou. O masoquista adora ficar dentro de uma caverninha. Por quê? Porque ele não é uma pessoa extremamente sociável, então ele prefere ficar na caverna. O oral não, o oral já não gosta tanto. E o masoquista mente? Nunca, né? Há controvérsia. Essa é a melhor parte. O masoquista não mente, é uma pessoa maravilhosa. Não, ele omite. Ele não mente, ele omite. Não mente, ele omite. Ele, deixa eu ver a palavra certa aqui. Ele fica quieto para não chamar atenção. E aí tem chance de não ser descoberto. Ele faz as coisas, mas fica na dele. Vou espirrar. A oral carente, ó. Olha lá, eu falo até com as senhorinhas do mercado para pedir ajuda para escolher verdura. Vai vendo a situação da pessoa. Então, o masoquista, ele raramente vai mentir. O masoquista é muito leal, a não ser que ele esteja na dor. Na dor. Tá? Então, todo traço tem a dor e o recurso. Se a gente sabe entender como eles funcionam, a gente faz o quê? A gente tira ele da dor e passa ele para o recurso. O oral, se ele estiver se sentindo abandonado, ele vai ser depressivo, ele vai ter crise de ansiedade, ele começa a ficar doente. Por quê? Porque ele está na dor. Então, quando a gente faz a análise e descobre quais os nossos traços, a gente entende por que está tendo determinado comportamento e sabe como mudar os bonequinhos de jogo. Então, eu tiro a oralidade, por exemplo, se eu estou me sentindo muito triste, eu tiro a oralidade e coloco o outro traço no lugar. Então, eu vou fazendo essas trocas, aí eu ganho controle da situação. E aí é legal que quanto mais você sabe, melhor para você. Que nem lembra que eu falei na outra live que eu tinha ido na médica. E uma médica, na hora que eu cheguei, ela era oral. Na hora que eu vi, conversei e tal. Ganhei a médica, uma médica que ninguém, que o pessoal fala que ela não é tão legal assim. Comigo foi. E aí da outra vez, quando eu voltei, não era ela, era uma outra que era masoquista. Daí eu falei, beleza, fiquei na minha. Deu certo também. Então é um negócio muito legal. Você começa a conhecer como as pessoas funcionam e o que elas pensam, e como elas sentem. E não existe o traço certo ou o traço errado. Existe o traço na dor ou no recurso. Vamos pro próximo? E o último traço é o traço de rigidez. Esse é meu segundo traço. O traço de rigidez, ele vive o medo da traição, ele vive o medo de ser trocado, de
ficar sozinho. É como se fosse o abandono, mas não é o abandono. Ele não suporta ser trocado por alguma coisa. Então ele não suporta ser o segundo lugar. Ele sempre tem que ser o primeiro. Ele é extremamente competitivo, ele exige a perfeição em tudo. Então ele tem que ser sempre o melhor em tudo. Ele tem que estar sempre no palco. O rígido adora um palco. Então, geralmente quem é rígido são aquelas pessoas que têm as formas do corpo bem definidas, pessoas que têm o corpo musculoso, que têm músculos bem definidos, que têm proporcionalidade no rosto. Alguns estudos acabam generalizando o rígido como sendo mais bonito, e não é que ele é mais bonito, é o que tem mais harmonia. Então, um exemplo de rígido clássico, para vocês entenderem quem pode ser rígido, é o Rodrigo Hilbert, que a gente bonito, né? Olha para ele e fala assim, meu Deus. Aí, o que acontece? O rígido, ele tem exatamente essa função das pessoas olharem para ele e falar assim, apaixonei. Tipo assim, a pessoa fala bom dia, você fala, tô apaixonada. Tipo, você já se derrete. Por quê? Porque eles usam exatamente essa arma da sedução para conseguir o que eles querem. Então, eles sempre vão estar em busca do corpo perfeito, eles sempre vão estar em busca de ser o melhor no trabalho, nos estudos. Então, por exemplo, um rígido na escola, ele não vai admitir nunca que alguém tire uma nota maior que ele. Por quê? Porque ele precisa estar ali sendo visto. Ele precisa mostrar para as pessoas que ele é a melhor opção, que não existe outra opção melhor que ele. Então, ele sempre vai se cobrar demais, sempre vai estar ali, eu tenho que ser melhor, ele vai se matar de fazer as coisas, E o rígido é extremamente executor e rápido. Então, falou que tem que fazer, ele já faz, tem que ser perfeito. Diferente do masoquista que faz para não errar, o rígido faz para ser perfeito. O masoquista, ele usa aquele ditado, time que tá ganhando não se mexe. Né? Por quê? Porque se deu certo uma vez, ele vai continuar fazendo aquilo sempre. Ele é mecânico. Agora, o rígido não, ele tem que estar sempre renovando. Então, se ele fez uma coisa, daqui a pouco ele tem que fazer de novo, ele não vai fazer igual. Ele vai fazer diferente. Ele vai mudar diferente. Lembra quando eu falei pra vocês um dia que aqui em casa eu sempre fico mudando os móveis de lugar? É justamente por conta disso. Porque eu não consigo viver essa rotina. Essa mesmice sempre me incomoda. Então, o que eu preciso? Eu sempre preciso estar mudando. Diferente do traço do Lê. Por isso que quando ele chega e fala, mudou de novo. Não, além do meu traço, eu penso no Feng Shui. Eu falo pra ele, você adapta então, adapta porque vai mudar de novo. E aí eu mudo de novo. Por quê? Porque eu tenho essa inconstância, eu tenho essa necessidade de estar mudando, de estar melhorando. Por isso que quando eu falei também na live de organização, eu falei que existe uma máxima que a gente fala, não há nada que está feito que não possa ser melhorado. Justamente porque isso é muito forte em mim, justamente por causa do traço de rigidez. Então, eu tenho oralidade, rigidez e masoquista. E aí, o que acontece? Começa a vir a combinação desses traços. Então, o oral sente muito, o rígido quer aparecer e o masoquista tem que fazer tudo organizado. E aí, junto os 3 traços, eu fico a psica da organização. Por quê? Porque um quer ser perfeito, para ser perfeito tem que ser organizado, e o outro tem que sentir, tem que falar, tem que estar no palco, e por isso que eu adoro falar, e por isso que quando eu tô dando aula, eu sinto que eu estou sendo vista. Se eu tiver que trabalhar num lugar, fazendo a mesma coisa sempre, sem mudança de atividade, eu não consigo ficar. Tá vendo que eu vou no céu? Eu fico, mas eu vou ficar doente, vou ficar insatisfeita. E ele vai ficar no céu coisa nenhuma. Vou pro céu. Pro céu coisa nenhuma. E vamos pra mentira, porque se a gente demorar demais vai ficar muito longo. Isso, tá quase acabando. Ela mesma, a Mônica Geller dos Friends, ela é rígida mesmo, que até que a gente viu a Chica tem rigidez, Chica, e o seu masoquista é bem grande também, viu? E a mentira do rígido é o quê? É falar para a sociedade ele vai falar para você o que você quer ouvir. Se você perguntar, essa madeira aqui é meio empedrada. Nossa, não é que é mesmo? Ele vai falar o que você quer ouvir. Por quê? Ele quer sempre estar certo. Ele nunca quer estar errado. E ele quer convencer as pessoas a fazer o que ele quer.
que é quase igual ao que o psicopata faz. A diferença é que ele vai fazer isso muito mais vezes. Ele vai querer manipular, assim, Ele bem vai querer, à altura do psicopata, mas além disso ele vai querer que as pessoas façam o que ele quer, mas ele sempre vai estar pensando em 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, ele vai ter sempre um plano B. Uhum. Por exemplo, se ele está andando com um carro, ele está pensando já no outro, já que ele vai comprar, mas se aquele ele não achar, ele já conversou com outro cara que ele vai comprar aquele outro, ele sempre vai ter um plano B. Ele nunca vai ficar assim, não vai ser igual o masoquista. Não, é isso aqui, vai dar certo. Ele vai tentar 3 ou 4 alternativas para poder acertar. Emprego, Legal? a mesma coisa, tá? Ele sempre vai estar triangulando. Se ele estiver namorando, ele sempre vai estar ali olhando, falando assim, se ele me largar, eu vou fazer tal coisa, ou eu vou fazer tal coisa. Então, assim, ele sempre vai estar pensando numa outra opção. No trabalho é a mesma coisa. Mas se eu for mandado embora, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Onde eu vou arrumar outro emprego? Tá estudando, ele já tá pensando no próximo curso que ele vai fazer. Então, ele sempre tá pensando lá na frente. O rígido, normalmente, quem tem traço de rigidez muito alto, tem tendência a ter fibromialgia. Por quê? Porque ele fica o tempo todo rígido, realmente duro, tendo que aguentar as coisas para quê? Para manter a postura, para ser perfeito, para falar eu sou impecável, eu não erro e é assim que tem que ser. Então as coisas têm que ser do jeito dele. Por isso que ontem, quando a gente falava do aprender a pedir ajuda, o traço de rigidez tem essa dificuldade. Por quê? Porque ele encontra isso como uma vulnerabilidade dele. Ele acha que se ele pedir ajuda, ele não está sendo perfeito. Sim. As pessoas vão descobrir a fraqueza dele. Então, ele tem essa tendência a ter fibromialgia, de ter dores no corpo. Justamente por quê? Porque ele tem que sustentar essa postura toda de perfeição. E aí uma frase que ele usa é, deixa que eu faço. Se você falar assim, você tá vendo isso daqui? Se você mostrar o erro dele, cara, ferrou. Se você falar assim, tá vendo? Vamos arrumar isso daqui porque vai ficar legal, acho que eu mexi. Ele vai falar pra você assim, esse é meu serviço, pode achar que eu faço, cuide do seu. Vai falar na tua cara, porque ele não vai ter medo de falar. Esse é o grande sacada. Ele não vai gostar, ele não vai ligar de falar e ele não vai gostar que você mostre o erro dele, porque o rígido não aceita errar. Diferente do masoquista, que tem medo de errar, o rígido não aceita. Então, se você quer perder a amizade dele, eu falo, nossa, olha aqui, tá errado. Ou falo, nossa, parece seu cabelo também. Vixe, acabou. Se você falar que, tipo assim, nossa, mas tá meio estranho seu cabelo hoje, pronto. Aí já acabou-se o rígido, já desmontou tudo. Falar, nossa, parece que você era bonito, você não tá mais. Vixe, ou você engordou, ou você emagreceu, e aí ferrou tudo. Vai aparecer um cuide da sua vida rapidinho. O rígido, ele sempre vai estar impecável. O rígido é aquela pessoa assim que gosta sempre de estar arrumada, que vai estar sempre bonito, sempre para chamar atenção. O oral é o que gosta de roupa confortável, então ele vai estar usando roupa larga. Por isso que quando a gente tem oralidade e rigidez, a gente vive nesse meio termo, né? Ora eu quero pôr uma roupa que é bonita, que eu fico atraente, ora eu quero ter conforto. Então eu fico assim, mas eu tô com preguiça. Aí vou lá, coloco a roupa mais larga que tem, porque minha oral quer ficar zen e tal. Mas aí fala assim, não, mas tem que pôr a roupa mais bonitinha pra ficar bonito e tal. E aí eu vou lá, ativo o modo rígida, e a rígida vem, se veste. Falou em rígida. Sou Zoe. E a Zoe, a gata é rígida também. Esse é um bicho rígido, é o gato. Olha lá, agora vai querer se esfregar no celular, vai vendo. E a Larissa perguntou sobre dor de cabeça. A dor de cabeça, Larissa, na verdade, é algo que você está preocupada. É algum problema que você quer resolver, que você não consegue tirar da cabeça. É algo que está te incomodando, que acaba causando essa dor. E é legal ela perguntar isso porque a gente consegue entrar nesse assunto agora, que é toda dor externa tem um problema interno, tem um problema emocional. A dor pode ser um traço do masoquista que tá aguentando coisas demais, que tá carregando coisas demais, ou da oral que não tá conseguindo exercer a oralidade dela, o dia que às vezes você tem que ficar muito quieta sem conversar, né? Ou da rígida mesmo, porque
teve que se manter numa postura muito rígida, muito perfeita, e aí você não conseguiu e isso te trouxe uma dor de cabeça. Então aí precisa ver uma análise no geral para a gente poder entender qual a recorrência dessas dores de cabeça, como que elas estão sendo. Às vezes é um simples mal-estar mesmo, às vezes é um dia que você trabalhou demais, tá cansada, a energia tá densa, né? Eu falei esses dias sobre a questão da energia do mundo estar mais densa, então a gente se sente mais esgotado, mais cansado, e aí a gente precisa entender esses traços nossos para aprender a colocar eles na dor e no recurso. Quando a gente fala em pôr os traços na dor e no recurso, lembrem-se sempre do filme do Divertidamente, que tem os 5 bonequinhos na cabeça da menina. É a mesma coisa, gente. O filme foi feito em cima dessa teoria. Só que não foi usado esses nomes porque os nomes eram feios. Ninguém ia assistir um filme falando, tem um psicopata, um masoquista, um rígido, um oral. Então, eles o que fizeram? Eles colocaram o nome de sentimentos, que são sentimentos que são vinculados com esses traços de caráter. Então, a oral, lá no filme, é a tristeza, que é a azulzinha, que sente, que chora, que sai se arrastando. O masoquista é a raiva, que é aquele quadradinho forte e que aguenta tudo. O medo é o esquizoide, que tem um olhão, que é magrelinho, que fica todo assim tortinho, é o esquizoide. A rígida é a nojinho, que sempre tá perfeita, impecável e ela é toda fresca, é a rígida. E a psicopata é a alegria, que tá sempre no comando, que você pode ver que ela tem um corpinho meio triangular assim, que ela tá ali manipulando, controlando todo mundo. Você faz isso agora, vamos fazer isso. E ela fica falando pra tristeza, fica quieta, não chora, fica aí, não mexe. E aí o que acontece? Depois eles entendem que cada traço, cada um daquelas emoções tem um momento certo para entrar. E assim é na nossa cabeça. A gente precisa entender qual o momento de eu trocar os bonequinhos. Ora, eu tenho que pôr a minha oral na frente, ora eu tenho que passar a minha rígida, ora eu tenho que passar meu masoquista, ora eu tenho que fazer os 2, 3 trabalhar junto. Por quê? Porque se eu entendo isso, eu consigo potencializar os resultados que eu tenho. E eu consigo começar a entender como as pessoas funcionam também. E aí eu paro de cobrar que as pessoas sejam iguais a mim. E quando a gente analisa alguém, o que a gente faz? A gente vai fazer um gráfico, vamos analisar, vamos pedir fotos, aí nós vamos analisar essa pessoa, vamos fazer um gráfico e vamos dar uma devolutiva para ela, falando como ela funciona, quais são as dores, como ela faz para sair dessas dores e aí dá uma devolutiva com 3 perguntas, né, Pri? Ela pergunta 3 coisas que ela gostaria de entender, por que não dá certo na vida dela, por exemplo, por que eu não me dou bem no trabalho, por que eu não tenho um relacionamento bom, coisas assim. Ela fala o que está acontecendo com ela, por que ela não consegue sair daquele problema, e a gente vai explicar, baseado nos traços dela, por que ela está vivendo aquela situação com recorrência. E qual traço ela deve colocar, como ela deve trocar esses traços, qual traço ela deve colocar em ação para poder comandar os outros para ela chegar onde ela quer. Então, essa parte de análise corporal funciona assim. E aí, lógico, algumas pessoas fazem análise e precisam depois fazer uma parte de terapia psíquica, ou querem fazer e aí a gente faz, isso já é outra coisa. Mas quando a pessoa vem pra gente falar, eu quero me conhecer, a gente vai primeiro tirar uma foto e tal, pede as fotos, manda, a gente tem o formato das fotos que a gente quer, manda, a pessoa tira, devolve pra gente, a gente marca um horário e aí a gente vai dar essa devolutiva. Exatamente. Vai explicar pra pessoa, vai conversar e vai explicar tudo. E aí, como a Pri falou na outra live, só de olhar pra pessoa a gente consegue saber nessas fotos se a pessoa teve algum trauma, se ela tem problema com o pai, com a mãe, com o gato, cachorro, coelho, papagaio. A gente vai conseguir descobrir tudo que só tem olhando as lateralidades ainda. Mas já completamos 1 hora de live e a nossa live vai cair daqui a pouquinho a conexão. Então, a gente já vai se despedindo de vocês.
Agradeço imensamente por vocês terem vindo hoje. Espero que essas informações tenham sido úteis para vocês de alguma forma, que vocês possam ter se reconhecido no meio dos traços, porque a gente falou justamente para vocês entenderem como que é cada um e para vocês se reconhecerem. E amanhã é o nosso 19º dia e nós vamos falar sobre a importância do perdão. Amanhã é um dia especial. Quanto é importante falar sobre perdão. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Namastê. Aloha!